TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à sua casa, essa é a Casa do Povo, a Câmara Municipal de Campinas, para essa reunião aí de bastante interesse aí dos vereadores e principalmente das entidades parceiras da Prefeitura aqui na área da assistência social e cidadania. Eu já queria convidar para compor a mesa o vice-prefeito e secretário de Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de Campinas, Vanderlei de Almeida, nosso amigo Vandão. Obrigado pela presença, pode... E a secretária Vandecleia Moro, né, que é a secretária municipal de Assistência Social e Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Foi quem propôs esse encontro aqui na Câmara. Na verdade, nós somos os anfitriões e para nós é uma alegria poder recepcionar esse evento aqui. Eu quero anunciar a presença dos vereadores Cecílio Santos, Carmo Luiz, Marcelo da Farmácia, Carlinhos Camelô e também a vereadora Paola Miguel e os assessores Leandro Eliel, assessor da vereadora Guida Calisto, Adriane Carvalho, assessora do vereador Paulo Gaspar, Orlando Marota, assessor do vereador Arnaldo Salvetti, Cristiano Maria, assessor do vereador Eduardo Magoga, Hércules Marques, assessor do vereador Major Jaime, e o Jackson Toma, assessor da vereadora Débora Palermo. Bem, o objetivo dessa reunião, nós estamos vivenciando neste ano a primeira experiência de apresentação e execução de emendas impositivas. A Câmara Municipal de Campinas, no ano passado, sob a presidência do vereador Zé Carlos, fez uma alteração da lei orgânica do município de Campinas, permitindo que os vereadores da Câmara pudessem apresentar emendas impositivas. Tem um limite fixado, que é 1,2% do valor da receita líquida da Prefeitura, do orçamento da Prefeitura. Obrigatoriamente, 50% desse recurso tem que ser direcionado para a saúde e os 50% para outras áreas da Prefeitura, né? E esse recurso é distribuído igualmente por todos os vereadores. Eu esqueci, mas eu queria cumprimentar todas as entidades assistenciais presentes nessa reunião. E a Secretaria de Assistência foi uma das secretarias que mais recebeu indicação por parte dos vereadores, né? Num reconhecimento de que o trabalho que vocês, representam entidades assistenciais, o trabalho é importante de forma complementar para ajudar nas políticas públicas também na área da assistência. Então, a reunião de hoje é para que a secretária possa apresentar um cronograma, o status, né, da execução dessas emendas. Estamos enfrentando algumas dificuldades de ordem técnica, legal, por ser a primeira experiência, é também um aprendizado. A gente vai ter que fazer algumas correções de rota já para o próximo exercício orçamentário. Mas, então, era só para fazer essa contextualização, dar as boas-vindas. E, de pronto, já quero passar a palavra aqui para o nosso vice-prefeito Vanderlei de Almeida. Obrigado. Boa tarde a todas, a todos. Queria cumprimentar o presidente dessa casa, Luiz Carlos Rossini, agradecer ao presidente pela oportunidade, a gente mais uma vez está aqui, né, discutindo com vocês, prestando conta dessa iniciativa da Câmara Municipal. Como o presidente registrou, é uma situação nova, é o primeiro exercício que a gente está tendo que lidar com essa realidade das emendas impositivas, mas cumprimentar, em nome do presidente, a Câmara pela iniciativa. Eu acho que muito é dito que a Câmara é parceira, que a nossa lei orgânica prevê que a Câmara governe junto com o Poder Executivo, mas, de fato, acho que pelo menos do que eu tenho conhecimento, essa iniciativa foi a que mais avançou nesse sentido, né, que permitiu aos vereadores, sejam eles
da base ou da oposição o direito de participar efetivamente, né, de poder escolher efetivamente onde aportar recurso, né, e para que a gente execute política pública. Mas, como o presidente falou, a gente tem também que reforçar aqui que é um primeiro ano, né, é uma iniciativa inédita no município e a gente vai corrigindo, vai adequando as situações para poder cumprir aquilo que foi escolhido, indicado pelos vereadores dessa casa como um recurso a ser destinado para a política pública da nossa cidade. Queria cumprimentar a secretária Vandecleia Moro, em nome da secretária, cumprimentar toda a equipe da Secretaria de Assistência, Direitos Humanos e Pessoas com Deficiência. É uma secretaria múltipla em política pública, mas é uma secretaria que, ao longo dos anos, tem dado demonstração para a cidade do que é possível se realizar. Eu queria aproveitar essa oportunidade, Vandecleia, cumprimentar toda a tua equipe em teu nome e agradecer, em nome da administração, o trabalho que vocês executam para a nossa cidade. A gente sabe que vocês lidam com vários temas, todos eles são temas sensíveis, e a equipe tem conseguido, ao longo dos anos, fazer frente a várias políticas públicas da nossa cidade. Cumprimentar aqui o vereador Otto Alejandro, que está presente, o vereador Cecílio Santos, o vereador Carmo Luiz, o vereador Marcelo da Farmácia, o vereador Carlinhos Camelô, a vereadora Paola Miguel, cumprimentar também o vereador Rodrigo da Farmadic, que acaba de chegar, cumprimentar os assessores dos vereadores, o Leandro Eliel, da vereadora Guida, o Adriane Carvalho, do vereador Paulo Gaspar, Orlando Marota, do vereador Arnaldo Sovetti, Cristiano Maria, do vereador Eduardo Magoga, Hércules Marques, do vereador Major Jaime, e Jackson Toma, da vereadora Débora. Matheus Costa, representando o mandato da Mariana Conte, Odacir Mendes, do mandato do Gustavo Peta, Juliane Andrade, vereador Edivaldo Cabelo, e o Sidmar de Castro, do vereador Paulo Brufo. Presidente, é mais um momento aí para a gente poder prestar conta, esclarecer. A Secretaria preparou uma apresentação, a secretária Vandecleia vai fazer essa apresentação, é um cronograma, eu sei que tem muita ansiedade em torno desse tema, muita expectativa de quem o vereador, quando indica, acho que a expectativa dele é que a coisa aconteça o quanto antes, né, vereador Cecílio? Mas a gente sabe que tem toda uma burocracia a ser superada. Em se tratando de recurso público, a gente tem regras a seguir e nós não temos como negligenciar isso. Mas, pelo que eu vi previamente com a secretária Vandecleia, eu acho que a apresentação hoje, se ela não sanar todas as expectativas, todas as dúvidas, a gente vai conseguir avançar muito no sentido de acalmar aí as expectativas que todo mundo tem sobre aquilo que foi indicado e em que forma, em que momento vai acontecer, para que todo mundo, não só aqui os vereadores, mas as entidades presentes que estão aqui, que também receberam por parte dos vereadores indicação, eu acho que com a apresentação da secretária hoje, a gente consegue trazer luz, aí, esclarecimento a esse tema tão importante, tão aguardado aí pelos vereadores e por toda a nossa cidade e todos os nossos parceiros. Uma boa reunião a todos, presidente, e, mais uma vez, em nome do governo Dário, agradecer aí a oportunidade de abrir mais uma vez essa casa, nos receber, para que a gente possa estar contribuindo e esclarecendo aí as dúvidas que o pessoal tem. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Vandão. Eu não havia mencionado, né, também agradecer a presença do vereador Otto Alejandro e o vereador Rodrigo da Farmadic. Então, eu passo já a palavra para a nossa secretária Vandecleia Moro. Pronto, boa tarde a todos. Como percebem, meu time não ganhou no final de semana e minha voz então ficou desse jeito. Brincadeira, garganta. É um prazer e satisfação estar aqui com todos. Acho que o presidente Rossini colocou muito bem que é uma construção conjunta. A questão das emendas impositivas é algo novo, mas a gente encontrou, e acho que todos os vereadores perceberam isso,
uma grande sensibilidade, um grande diálogo. É assim que a gestão Dário Vandão tem pautado. Então, todos os vereadores estiveram conosco, seus assessores, a gente conversou, tiveram algumas emendas que a gente teve que dialogar, que não dava para ser executado daquela forma, tivemos que fazer, e sempre com muito diálogo. Então, agradecer, presidente, por disponibilizar esse espaço, ficou bem melhor do que faríamos na sexta-feira, agradecer ao Vandão, nosso vice-prefeito, porque todos os diálogos, todas as dúvidas que temos, corremos até o gabinete dele, concorrendo com muitos vereadores que estão lá, querendo também falar com o Vandão, mas sempre com essa experiência que ele tem e com essa empatia que temos de saber que a assistência social é feita não só pela prefeitura, não só pelo poder público, mas por vocês também, representantes de entidades assistenciais que também receberam emenda dos vereadores que aqui estão e daqueles que estão representados. Então, nós vamos fazer uma apresentação, primeiro falando, porque foram 2 tipos de emenda que veio para a Secretaria de Assistência Social. Foi a emenda que foi destinada diretamente para a execução de serviços e ações da Secretaria, e aqui eu aproveito para destacar toda a equipe, em nome da Gisleide, da Marne, do Alexandre, do Pedro, da Dani, da Cida e da adjunta Clébia, cumprimentar a minha equipe, que nós fizemos, os senhores vereadores que estão, que é o Cecílio, o Otto, o vereador Carmo Luiz, vereador Marcelo, Carlinhos, Paola, Rodrigo, e os demais que estão representados, nós fizemos questão de trazer os técnicos aqui, porque muitas emendas que foram destinadas foi dialogando com os técnicos lá, seja no CRAS, seja no CRPD. Então, eles aqui estão para que eles recebam junto com vocês essas informações e todos possam compreender como vai ser esse processo. Ouso dizer que é a secretaria em que tem servidores mais dedicados, Vandão, não me conteste, tá? Porque eu conheço essa, para mim essa é a melhor secretaria. São desafios imensos, como o nosso vice-prefeito colocou. Nós temos várias políticas públicas, e quem trabalha na Secretaria de Assistência sabe os desafios que tem. Mas, apesar dos desafios, temos pessoas dedicadas que amam o que fazem. Eu tenho muita satisfação de estar com vocês nesse trabalho. Então, a primeira parte, falarei das emendas destinadas exclusivamente para a execução direta da Secretaria. A segunda parte, acho que é a mais esperada por todos, que são as destinadas às entidades, que as entidades perguntam para o vereador como é que está, como que vai ser feito, perguntam para a secretaria. A gente quer tentar sanar de todas as formas e deixar tudo claro. Tendo dúvidas, a gente vai dialogando, vamos tentar esclarecer. Aquelas que não for possível esclarecer, a gente leva até o gabinete, mas acredito que consigamos sanar todas aqui. Então, se vocês me permitirem, eu já vou direto para fazer a apresentação. No mais, a gente faz a primeira parte, depois a segunda parte, e aí abrimos para perguntas. Ok? Obrigada, viu? Vamos lá. Então, na primeira, o que é essa apresentação? Ela vai ter a destinação, o cronograma e a execução das emendas, sejam elas diretas ou elas de execução pelas entidades. Aqui a gente colocou uma frase de Aristóteles dizendo o que é a política, e a política pública é a arte de fazer justiça. Com essas destinações em que os vereadores puderam, então, escolher para onde iriam esses recursos, e as entidades também puderam fazer essa mobilização, conversando com os vereadores, entendo que essa é a nossa visão de justiça. A Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, recebeu emenda de 19 vereadores, um total de mais de 5 milhões de recursos para execução direta. Não estamos nem falando das OSCs, estamos falando de execução direta. E o que nós fizemos para apresentar para os senhores vereadores, que essa primeira parte é para os senhores e para os servidores que aqui estão. Nós dividimos as emendas por status de execução, com uma previsão para que vocês possam saber quando e como será feito. A primeira status de execução é o de nova licitação, ou seja, vai ter que ser feita uma nova licitação. E quais são as emendas? A emenda do vereador Carlinhos Camelô, que destinou lá para a nossa central de Libras, e a oficina de grafitagem, que foi para o CRJ.
O vereador Edson Ribeiro, que foi lá para o CRAS Satélite Íris, eu estou sem óculos, não vou ver se a técnica está aí, mas foi para a compra de CRAS, a gente vai ter que fazer uma nova licitação. A vereadora Débora fez uma destinação para a Central Remota de Libras. É diferente da emenda do vereador Carlinhos, mas também vamos ter que fazer um processo de licitação. O vereador Fernando Mendes destinou ludoteca para 5 CREAs, é uma modalidade nova, então a gente vai ter que licitar. O vereador Zé Carlos destinou parques inclusivos e ações de atendimento ao autista, quando a gente tiver instalado o serviço de atendimento. E, por fim, o major Jaime destinou as barracas, tendas, era tendas ali, para a Feira da Mulher Empreendedora. Eu vi a Grazi ali, está lá. Então, estes vereadores, estas emendas, mais o próximo, que tem mais um tantinho em nova licitação, que é o vereador Marcelo, que destinou ali para o CEAMO e para o SERAV, a vereadora Mariana Conte, ludoteca no CEAMO, o vereador Paulo Búfalo, compra de absorventes, e o vereador Rubens Gás, CRAS Norte. Estes daqui, exceto do vereador Rubens Gás, está em nova licitação, e a previsão de entrega, em que nós vamos comunicar aos vereadores, nenhuma entrega será feita, nenhuma ação será feita sem que os senhores estejam sabendo. A previsão é dezembro, janeiro. Esse é o primeiro status de execução. Eles estão mais demorados porque é pendente de licitação, e, como o nosso vice-prefeito colocou, existe todo um trâmite que tem que ser realizado dentro da secretaria. A próximo status são emendas cujas atas já estão licitadas. Vereador Cecílio, os 8 kits de hortas comunitárias que o senhor destinou. A vereadora Guida também destinou 8 kits. A vereadora Paola, foram 16, foram 2 duplas de 8 kits que foram destinados. E a campanha que a gente está dialogando com a vereadora, que é a campanha Tereza de Benguela, como é uma campanha que a gente vai se estender durante o ano todo, então a previsão dessa ata é outubro, novembro, para que a gente esteja finalizada. A próxima é ata e dispensa de licitação. A execução vai ser por dispensa de licitação. Vereador, pronto, é a bancada do PT aqui, né? Ó, nessa daqui todinha. Tá, até a cor está combinando, né? Cecílio foram para o CRAS São Judas, a Guida também, para o CRAS São Judas, a Paola e ainda a oficina de Jota, que está a definir, porque a gente está pendente de verificar como vai fazer essa destinação especificamente ali para o CRAS. Para quem não sabe, o CRAS São Judas, de fato, ele não existe. Existe o CRAS Satélite Íris, e a gente tem um espaço onde 2 vezes por semana as equipes vão até lá e fazem o atendimento. É esse olhar que a gente quer ali para o CRAS São Judas, na construção que já está prevista no governo Dário. O próximo é contrato vigente. O contrato vigente, vereador Arnaldo Salvetti, é ali para o CRAS Sudoeste. Não é construção do CRAS, tá, gente? É equipamentos para o CRAS. Vereador Cecílio, kit de higiene para Pop Rua. Vereador Edson Ribeiro, lá no CRAS Satélite Íris. Vereadora Mariana Conte, foi uma destinação para o CR LGBT e o CRAS. A vereadora Paola, material gráfico para a horta urbana e política pública para a mulher. Aqui, vereadora, acho que foi aquela questão de violência sexual que a gente havia conversado. Eu coloquei política pública para a mulher. Vereador Paulo Búfalo, foi uma destinação para equipamentos no CRAS Bandeiras e no CR LGBT. O vereador Paulo Gaspar destinou uma emenda, ele destinou para custeio da secretaria, e entendendo, conversando, dialogando com ele, que ele tem esse olhar para a questão do Pop Rua, a gente vai destinar para as ações destinadas à população em situação de rua. Outubro e novembro é a previsão que a gente possa voltar aqui e falar com os vereadores para falarmos das entregas. Parcialmente executado. O que é parcialmente executada? É que já foi ou está em fase de entrega desses equipamentos. Do vereador Fernando Mendes, a ampliação da central de Libras, com mais computadores, vão chegar mais intérpretes, e o vereador destinou equipamentos para a central de Libras. O vereador Jair da Farmácia destinou também equipamentos para a coordenadoria do idoso. O presidente destinou para a coordenadoria de PrEV Drogas. O presidente até me ligou, falou: "Oi, estou sabendo que os computadores já chegaram." Eu falei: "Calma, vai ser avisado com antecedência." A vereadora Mariana Conte destinou ali para o nosso abrigo Renascer. A vereadora Paola para o Centro de Referência LGBT. E o vereador Paulo Búfalo para o nosso abrigo de crianças e adolescentes.
Esse aqui está parcialmente executada, ainda está pendente de algumas coisas chegarem, por isso que a gente não fez entrega. Então, não dá para entregar uma parte dos computadores, faltou outra, a gente vai fazer todas as entregas juntas. O próximo e último é o pendente de entrega. Esse aqui está nos finalmente e serão as primeiras, provavelmente, as primeiras emendas que entregaremos. Vereador Eduardo Magoga, que o Pedro, que é diretor do DEGAOF, fez algum lobby lá enquanto ele estava conversando com os demais vereadores e pediu computadores para o departamento dele. E, não sei não, foi o primeiro a chegar. Também a gente tem que ficar de olho nisso. Brincadeira. Vereadora Guida, os computadores para os conselhos tutelares, que ela fez a destinação também. Então, essas serão as primeiras entregas, provavelmente julho/agosto. A gente já vai marcar para fazer as entregas. Então, senhores vereadores e vereadoras, essas foram as emendas de execução direta que nós estaremos executando. Depois a gente pode enviar no celular dos vereadores todos essa apresentação e a previsão de entrega. Nenhuma entrega será feita sem comunicá-los, sem que os senhores possam estar presentes ou indicar quem os senhores queiram que estejam, senhores e senhoras, porque nós entendemos que é uma ferramenta, sim, de estar perto da população e de fazer valer essa destinação. Agora sim, os das OSCs, todo mundo prestando atenção, que chegou a hora da gente falar sobre as emendas de destinação para as entidades. Foram 22 vereadores que fizeram destinação para as OSCs e 28 OSCs foram contempladas, num total de mais de 6 milhões de reais destinados para as entidades da assistência social. E aí, o que nós fizemos? A apresentação das OSCs, para vocês, a gente fez em forma de cronograma. Colocaremos datas que deverão ser seguidas a partir de amanhã, e aí a gente pode depois abrir para perguntas. Eu já combinei com a minha equipe que tudo que for perguntas difíceis que vocês têm, a Gisleide e a Clébia respondem tudo, eu só fico olhando, novamente brincadeira, mas... E não é nada diferente do que os senhores e senhoras já estão acostumados, porque a maioria dessas entidades de vocês já receberam emenda, seja estadual e seja federal. Então, a gente vai seguir o mesmo cronograma, apenas terá diferença, porque agora a gente está falando de emenda parlamentar municipal. Primeira etapa, iniciando amanhã, o processo 6 já foi aberto, cada emenda, cada entidade receberá por e-mail o número do processo SEI a partir de amanhã. E a modalidade dessas emendas é termo de fomento. Então, você já conhece, se alguém tiver alguma questão ou dúvida, mas essa é a primeira etapa. Amanhã, eu perguntei para a Gi, vai dar tempo de mandar ela dar? Todas as entidades receberão e-mail amanhã com o número do seu processo SEI. Para quê? Equipe, hoje eu vi a sua equipe já tremendo, dizendo que dá amanhã mesmo, né? Dá, né? Tá bom? A segunda etapa é de amanhã até o dia 7, os senhores e senhoras, representantes de OSCs, têm que fazer a apresentação dos documentos e o plano de trabalho, juntando todos os documentos. A gente vai chegar numa parte que vamos falar do plano de trabalho, que vocês vão dizer, que plano de trabalho é esse? É o plano de trabalho que vocês propuseram aos vereadores e fizeram com que eles destinassem a emenda para aquele fim. Então, do dia 28/6 a 7/7 é o prazo para a juntada de documentos. Esse prazo é muito importante para que nós não tenhamos que notificar que faltou um documento, e aí vai atrasando. Quanto antes enviar e quanto antes estiverem toda a documentação completa, melhor é. A terceira etapa, de 10/7 a 4/8, é a análise técnica e documental, ou seja, a nossa equipe vai fazer a conferência, os pareceres e notificá-los caso falte algum documento. A quarta etapa, em agosto, pegando um dia do mês de setembro, é a análise e o parecer jurídico. Esse aqui é uma etapa que ela requer a participação de outras secretarias, como a Secretaria de Justiça. Então, não fica apenas na Secretaria de Assistência. Todas as entidades já estão acostumadas que esse prazo é um pouco demorado, porque é uma emenda por vez. Não poderá ser dado um parecer geral, não é, doutora Kéria? Então, haverá que ser necessário uma análise jurídica de todas as emendas destinadas para as OSCs. Então, é análise processual, elaboração do parecer jurídico e a tramitação interna. A quinta etapa,
4/9 a 12/9, e aqui, lembre que a gente tem um feriado, por isso que acabou pulando vários dias, a gente tem o feriado de 7 de setembro. É a formalização da parceria. Está tudo ok, vocês enviaram todos os documentos, não houve nenhum apontamento, parecer jurídico ok. Neste prazo, vai ser feita a autorização e assinatura do termo e posterior publicação. E aí, por fim, o início de pagamento não tem a ver com PT, mas começa no dia 13/9 até o dia 20/9. É esta data de previsão. Então, as entidades que estão perguntando aos vereadores quando é que a gente vai receber, pronto. Este é o prazo, seguindo todo o cronograma, para que seja feito o pagamento, de 13/9 a 20/9. Guardem as dúvidas que está acabando. Aí vem a pergunta, o que é esse documento? O que eu tenho que apresentar no plano de trabalho? No plano de trabalho, ele tem que estar de acordo com a proposta apresentada ao vereador, não pode ser diferente, porque, quando o vereador fez a destinação da emenda, constou na descrição o que seria executado, então tem que estar de acordo com o que o vereador foi acordado com eles. Se as ações estiverem vinculadas a um serviço, informar o termo de colaboração. Então, se vocês executarem algum serviço da secretaria, é importante informar qual é esse termo de colaboração e qual é o período, em que momento, por quanto tempo vocês terão para executar esse recurso. Aqueles que forem material permanente, e aí, para facilitar, no próximo slide, eu vou colocar todas as entidades separadas por tipo. Aqueles que forem material permanente terão 4 meses para executar. De setembro a dezembro é o prazo em que essas entidades terão para utilizar este recurso. Aqueles que forem custeio terão 7 meses, de setembro a março de 2024, e aí a gente vai poder explicar melhor. O valor total é o plano de aplicação total destinado e a unidade executora. E aqui eu fiz, para tentar facilitar e que vocês possam se encontrar, colocamos todas as emendas separadas por entidades. Então, aquelas que têm 4 meses para executar a emenda quando chegar a partir do dia 13 de setembro. Material permanente, ADACAMP, Associação Franciscana de Assistência Social Coração Maria, Associação Nazarena, a Associação Nazarena Assistencial Beneficente, que é a ANA, Associação Terapêutica Cristã, ATC, a APAI, a Casa da Criança Vovô Nestor, o Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos da Infância, o CEPROM, a Cozinha Comunitária do São Marcos, Entidade Dias da Cruz, Fundação Eufratem, Instituto Educacional Maria do Carmo Arruda Toledo, Instituto Semear, Núcleo de Ação Social, Pestalozzi, Progem, SETA, Sobrapar e Uniasec. Essas são as que receberão destinação para material permanente e tem 4 meses para execução. As demais foram para custeio. Associação Beneficente Cristã, Campineira, a Associação Beneficente Campineira, ABC, a Associação Direito de Ser, Casa da Criança Vovô Nestor. A Casa da Criança Vovô Nestor recebeu tanto permanente quanto custeio. Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia, Centro Social Bertone, CEPROM, Grupo Primavera, Instituto Padre Haroldo, Instituto Semear, Núcleo de Ação Social, a Pestalozzi, o Progem e a SETA. Então, essas são aquelas que vão executar até março, mas a gente tem dialogado para que o pagamento seja feito até dezembro, a gente vai conversar a respeito dessa questão ainda, mas todas as entidades têm que entender que respeitar esse prazo de execução. Então, aquelas que receberam permanente ou receberam custeio, não é possível passar para depois do mês de dezembro. Principalmente aquelas que receberam permanente, terão que, já no prazo de setembro até dezembro, fazer a aquisição dos veículos ou daquilo que foi destinado para a emenda. Aí eu vou pedir a ajuda do cerimonial, porque a gente vai abrir para as perguntas. Essa é a legislação que foi aprovada para que a gente possa estivesse executando esses serviços e ações. Volto a dizer, da satisfação que temos de vir aqui falar nessa Casa de Leis, onde nasceu essa emenda impositiva,
do quanto isso foi construído com diálogo, com parcerias. Todos os vereadores, todos os assessores, todas as vereadoras que ali estiveram, todos foram com muito diálogo, assim quando vocês, também entidades, foram procurar, e é assim que a gente acredita que é construída a política pública, com diálogo, respeitando e tendo sempre essa coerência do que é possível e do que não é possível. Antes de passar a palavra para as perguntas, volto a agradecer toda a equipe da Secretaria de Assistência, que tem que se desdobrar ainda mais, porque é uma inovação, emenda impositiva parlamentar é uma inovação, são os mesmos servidores que recebem as emendas estaduais, federais, recebem as municipais e farão todo esse trâmite também, mas a equipe está empenhada e a gente tem certeza de que serão entregas que vão, de fato, favorecer a população e ter cada vez mais uma secretaria mais perto da população. Vamos começar? Quem tem pergunta? Ninguém? Podemos ir embora. Ah, pronto. Ó. Os vereadores, primeiro... Eu passo aqui, pode ser? Cerimonial aqui, presidente? Algum vereador gostaria de falar, primeiramente, antes da gente abrir a palavra? Ninguém. O vereador Cecílio. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Vandão, vice-prefeito, os vereadores aqui presentes, o público, as assessorias. Eu quero cumprimentar a secretária Vandecléa pela forma como ela vem cuidando dessa questão das emendas, entre tantas outras coisas, mas especificamente das emendas. Ela recebeu a todos, a mim e a bancada, de modo muito aberto, democrático, e eu acho que isso, falando ao vice-prefeito, Vandão, é importante para que possamos construir esse orçamento impositivo de maneira que ele seja, de fato, aplicado e atenda às necessidades que a gente ouviu e que estamos, portanto, destinando o recurso. Penso que primeiro isso. Segundo, também cumprimentá-la pela questão das hortas. Nós, na bancada, destinamos uma soma, uma grande parte das nossas emendas para as hortas comunitárias, e quando ela disse da ansiedade, é porque a gente tem sempre dialogado nesse sentido, para que, de fato, as hortas sejam implementadas. Então, quero só fazer essa observação, que as hortas, elas, além de servir como um incentivo para finanças, melhorando as finanças das pessoas, mas também produzindo alimentação saudável. E, claro, tem um impacto, Vandão, demais, significativo também na saúde das pessoas, porque elas vão trabalhando ali, produzindo, portanto, não ficam parados em casa, enfim, as pessoas idosas. É gostoso ver o relato, eu não pude ir ainda, mas tenho tido relatos muito positivos dos planos que estão sendo feitos, das implementações que estão sendo feitas. Então, parabéns, secretária, e conte com a nossa solidariedade, com o nosso apoio. Obrigado. Obrigada, vereador. Mais algum vereador? Gostaria, vereador Carmo, depois a vereadora Paola. Secretária, boa tarde. Seu nome cumprimentar toda a população aqui, todos os representantes de instituições, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar o nosso vice-prefeito Vandão, nosso presidente da Câmara, Luiz Rossini, nosso nobre presidente. E eu queria fazer um cumprimento especial ao Menge, do Eufratem, o pastor Antônio, da Semear, e a Cris, lá da Vonestor, um trabalho enorme que eles fazem lá na região do Campo Belo, e dizer do privilégio, né, de poder contribuir com estas instituições. Para nós é uma honra, como disse a secretária, nasceu, né, de dentro dessa casa, uma promessa tão antiga, nós lutamos, batalhamos muito para que ela viesse tornar realidade, tornou-se realidade e agora nós estamos sentindo como é colocar em prática. Então, para nós é todo um movimento, sabemos que vamos fazer o caminho ao caminhar, mas somos muito gratos aí à secretária, a todas as secretarias no qual fizemos emendas, pelas ações, pela forma como tem nos recebido, e nós entendemos e pedimos o entendimento também da população, até que nós consigamos realmente transformar esta ideia num instrumento jurídico e efetivamente levar, né, de forma física aquilo que foi proposto como emenda. Então, parabéns a todos os envolvidos. Para nós é uma honra e um privilégio poder participar desta reunião e de todas as ações que ela repercute. Muito obrigado a todos.
Obrigada, vereador. Vereadora Paola queria falar. Muitíssimo obrigada, secretária. Quero começar saudando Vossa Excelência e também toda a equipe, saudar o nosso vice-prefeito aqui também, saudar o presidente da casa, Luiz Rossini, saudar os demais vereadores aqui presentes também, saudar as entidades, né? Queria parabenizar pela apresentação, né? Eu acho que causou muita ansiedade esse primeiro ano de emenda, né? A secretaria, né, toda a equipe sempre muito atenciosa para a gente conseguir construir juntos e, de fato, destinar as emendas para atender a população, né, campineira. Então, agradecer também o Pedro, que também tem atendido muito a gente aqui, não só ele, mas toda a equipe da assistência. Dizer que eu acho que a Secretaria de Assistência e a Secretaria de Cultura apresentaram um modelo para a gente bem transparente do que foram as emendas, como estão sendo executadas, e eu acho que seria importantíssimo a gente replicar isso na saúde também, que eu acho que é onde a gente está com bastante dúvida aí, quando a gente vai fazer visitas, né? E só uma pergunta, a gente fez a destinação de uma emenda para o Instituto Provisão, e aí naquela listinha, eu confesso que eu posso ter perdido ali, mas acabei não encontrando, né? Mas eu tinha visto, eu acho que eu não coloquei, mas o Provisão está sim, foi feita uma destinação para ele. Eu me lembro do nome. Pedro, você pode, por favor, confirmar? Mas tem sim, vereador, tem a emenda, eu só vou ver se eu coloquei no local errado, Kaique, depois me ajuda já corrigindo, tá? Sem problemas, mas parabenizar mais uma vez, né, dizer que a gente foi um dos mandatos que mais destinou emenda para assistência, mas isso não teria como ser diferente, e acho que a secretaria também tem ajudado muito a gente a fazer a assistência de Campinas, de fato, para atender a população e modificar essa ideia do que é a construção de política pública de assistência. Então, parabenizá-la mais uma vez e agradecer, e acho que a gente precisa desse modelo na saúde também. Muitíssimo obrigada. Obrigada, vereadora. Mais algum vereador? Vereador Carlinhos? Vereador Carlinhos Camelô. Secretária, boa tarde. Boa tarde aos vereadores, ao vice-prefeito, Wanderlei de Almeida, a todas as entidades aqui e toda a equipe da secretária aqui, Vandercler, que contribuiu e está contribuindo em questão dessas emendas. Acredito que nós também, vereadores, como ser o primeiro ano de emendas impositivas, não só vocês, como nós também estamos aqui sofrendo e ansiosos com essa questão das emendas. Eu falo que as entidades que estão aqui presentes, que às vezes vão ser beneficiadas com essas emendas que foram colocadas aqui, garanto eu, falando em nome dos vereadores aqui, nós também temos uma ansiedade muito grande para que seja o mais breve possível contemplada essas emendas. Por quê? Porque muitas dessas entidades, muitas das pessoas têm nos cobrado. A vereadora Paola Miguel falou aqui, eu gostaria aqui também de reiterar ao nosso vice-prefeito aqui, e ao presidente da casa aqui, a questão de nós fazer um modelo também desse mesmo ato aqui com a saúde. Até mesmo porque para a gente entender em que pé que está as emendas na questão da saúde, então, e parabenizar a secretária por esse empenho, por estar sempre ali dedicada, quantas reuniões nós fizemos, o Rômulo aqui com a equipe da senhora aí, sempre bem posicionando a gente. Mas, para terminar a minha fala aqui, eu gostaria até de fazer uma pergunta aqui. Nós destinamos uma emenda, não só para a secretaria, mas também numa questão do grafite. E nós temos aí uma questão, secretária, que eu acho que a senhora pode responder, o Vandão está aqui também, poderia nos ajudar aqui. Eu queria, naquela região da área central ali, fazer um grafite em torno do terminal central ali. Então, eu gostaria de fazer, isso é mais uma pergunta, né? Fazer se é possível fazer ali em torno do terminal central. Eu tinha uma
contraproposta para o senhor, que eu ia fazer depois no gabinete. A gente vai fazer umas ações de revitalização, até tinha apresentado para o Vandão. E aí, se o senhor permitir, eu faço uma contraproposta e a gente pode conversar. Mas é na região central, só não é neste local. E é executado, até o Vandão está perguntando se é cultura, mas é executado pelo nosso CRJ, não sei se o Felipe está aqui, que é uma oficina que a gente faz de grafitagem e tudo mais. A gente pode definir juntos, vereador, em que local vai ser feito esse... Mas é que eu ia marcar para o senhor para falar onde a gente sugeriria para o senhor. É bom o lugar. É bom. Secretária, nós podemos conversar, mas não, nós sabemos aí que hoje eu tive lá cobrando, o Vandão sabe aí que a gente está sempre ali cobrando as ações no centro da cidade. Tive até com o Luciano, encontrei no corredor ali, de uma questão da iluminação ali, do projeto iluminação em torno do Ceazinha, do viaduto Cura e tudo naquela região ali. Ele propôs, falou que breve, aí, mais um mês e pouco, aí, ele vai estar apresentando esse projeto desse novo programa da público-privado, né, da PPP, para a gente. Então, eu acho que aí contemplaria as duas coisas em torno ali, mas estamos abertos aí a estar conversando com a assistência para ver o melhor local. Obrigado. Eu acredito que seja possível, até fazendo os dois, viu, pela destinação da emenda que o senhor fez, mas a gente dialoga. Vereadora Paola, olá, já está lá, tá? Provisão, eu me esqueci de colocar, mas já está aqui. A entidade sinta-se contemplada, também foi para material permanente, o valor foi R$100 mil. Vandão? Eu só pedir licença ao presidente para assumir aqui o compromisso com os vereadores de também fazer a mesma coisa que está sendo feito hoje pela Secretaria de Assistência, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Serviço Público, que acho que recebeu bastante emenda. A gente teve aqui com a saúde, né? Fizemos, a assistência também teve, não foi específica da saúde, mas nós já fizemos, essa é a segunda reunião que a gente faz para tratar de emenda impositiva. Fizemos na Comissão de Saúde, do vereador Paulo Haddad, uma apresentação também, uma apresentação não, naquele momento foi a primeira aí para tratar de emenda impositiva. Então fica o compromisso aqui, o presidente define um prazo, porque agora tem um recesso, né, parlamentar, não sei se, acho que não é possível durante o recesso, mas fica o compromisso da gente trazer a Secretaria de Saúde e as outras secretarias também que tem recurso destinado. Com relação, eu acho que você devia ouvir a proposta da Vandercléia, que é boa. Não vou antecipar para você, mas é boa. E também, Carlinhos, hoje, pela manhã, eu recebi lá no gabinete o presidente Luiz Carlos Rossini e também o vereador Fernando Mendes. Ficou combinado que a Comissão de Administração Pública vai convidar a Secretaria de Serviço Público para uma prestação de conta do consórcio Conecta, a empresa responsável pelo contrato da iluminação pública, porque está tendo divergência de informação e a gente se comprometeu, vai ser definido pela Comissão de Administração Pública uma data para que a Secretaria venha aqui e faça uma prestação de conta dos serviços da empresa Conecta. Só antecipar aqui que a primeira etapa da Conecta é troca de lâmpada. E está tendo uma confusão aí. E a gente vai esclarecer na reunião da Comissão de Administração, acertamos com o presidente e com o vereador Fernando Mendes. Pronto, obrigada, viu, Vandão, vice-presidente. Então, Carlinhos, já tem um voto do Vandão, se valer alguma coisa. Está valendo. Mais algum vereador? Posso passar para as entidades? Antes de passar para as entidades, eu sei que o nosso vice-prefeito acompanhou até agora, mas tem uma outra agenda. Agradeço novamente, Vandão, pela parceria, não de agora, mas de sempre, de estar construindo junto, não só essa questão das emendas impositivas, mas todas as ações voltadas para a Secretaria. Obrigada por estar conosco e apoiar. Eu vou passar para as entidades, aquelas que desejarem, o microfone vai ficar aqui para a gente poder responder as perguntas. Vou pedir para os diretores e assessores que talvez eu passe para que vocês possam me ajudar se vier pergunta difícil, mas eu estou achando que não tem pergunta, estou feliz da vida com isso. E tem? Gente, então venha. Secretária, boa tarde a todos e a todos. Eu gostaria de saber se eu poderia... Senhor, por favor. Oi? Nome. José Renato. Pronto.
Eu sou representante do Partido Novo, filiado ao Partido Novo, e do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo. Eu gostaria de saber da senhora se eu poderia dar uma sugestão para a ação social de Campinas e para o vice-prefeito. É o seguinte, eu vi uma lista de um curso que eu fiz, que existe mais de 150 fontes de financiamento em nacionais e internacionais, e muitos a fundo perdido e que exigem, às vezes, apenas uma contrapartida. Eu penso que a prefeitura, buscando esses fundos a fundo perdido e tendo uma pequena contrapartida de 10%, 20% só, vai poder ajudar bastante as ações sociais no município. E outra iniciativa que eu acho que a gente pode tomar aqui em Campinas também, apesar que nem o nosso presidente da Câmara aqui falou que a destinação de recursos na emenda impositiva é de 1%, no Estado de São Paulo e na Câmara de Deputados, eles aumentaram a porcentagem das emendas positivas. E como eu ouvi no começo da reunião aqui, que a gente está com um pouco de dificuldade, talvez não seria o caso de também aumentar esse valor, essa porcentagem das emendas impositivas aqui em Campinas. Essa é a minha pergunta. Obrigada, seu José, obrigada por participar, obrigada pela contribuição a respeito do Fundo Perdido. Vou buscar informações para que a gente possa, de fato, construir junto. O que a gente quer é isso mesmo, construção conjunta, ouvindo a todos. A questão do montante a ser destinado são os vereadores que assim os fazem, estão nessa casa de lei, mas, como o presidente Rossini colocou, é um primeiro momento, né? A gente está falando agora de uma construção. O que eu posso devolver à fala do senhor é que eu gostaria que viesse mais para assistência. Então, se os vereadores, agora, nessa segundo ano de emenda, quiserem mandar mais para assistência, mas aí é uma construção conjunta com o Legislativo, acredito que todos os gabinetes estão abertos para o diálogo, para que o senhor possa conversar com os vereadores e assim construir junto. Obrigada. Então, obrigado, senhora. Alguma entidade gostaria de falar? Pronto, venha, do NAS. Caso mais alguém deseje falar, se quiser já vir aqui, porque aí não precisa ficar esperando. Mas eu acho que eu estou achando que a apresentação foi boa aqui. Foi, não foi, pastor? Estava balançando a cabeça, foi, né? Pronto, por favor. Boa tarde, meu nome é João Moreno, eu sou do NAS. Primeiro, parabenizar pela brilhante apresentação, acho que foi excelente, foi muito bem esclarecedora, e eu acho que a maioria das nossas perguntas estão aí, então, agora o que a gente espera realmente é que esses prazos, realmente a gente possa cumprir com esses prazos e vocês possam cumprir com esses prazos para conosco. Então, esse é o nosso pedido. A minha pergunta é simples. Quando eu queria também agradecer a todos os vereadores, em especial Paulo Gaspar, que nos concedeu essa verba impositiva, e a você, Vandecleia, e toda a sua equipe, pela toda a atenção que nos dá e as respostas, e todas as vezes que a gente precisa estar sempre aberta a nos ouvir e a nos ajudar. Então, esse é um agradecimento especial para vocês. A pergunta é a seguinte: quando foi solicitado para que nós apresentássemos em que nós íamos gastar, nós apresentamos em materiais permanentes, em serviços e custeio. Eram 3 divisórias. Você apresentou aqui somente materiais permanentes e custeio. Você incluiu os serviços em custeio? Serviço é custeio. Serviço foi incluído em custeio. Isso. É que eu vi que nós solicitamos 3 divisórias, 3 divisões, e você apresentou só 2 aqui. O NAS foi compra de alimentação para jovens e adultos, compra de material de limpeza, descartáveis, papelaria, esse é custeio. Compra de equipamentos para melhoria e atendimento de equipamentos, esse é material permanente. Contratação de contatos, jardineiro, esse é custeio. Entendi. Tá. Pronto, foram 3. Então, está em custeio. Obrigado.
Uma segunda pergunta, que eu sei que talvez vai ser esclarecido também em todo o material que você vai nos enviar ainda. Uma das nossas grandes despesas é com relação aos impostos, todos os impostos, tantos que a gente gasta com de folha de pagamento, os impostos, e também os impostos. Isso daí, vocês encaram isso como custeio? Nós vamos poder colocar isso como custeio? Vai seguir a mesma regra das emendas parlamentares, estaduais e federais. Eu vou pedir para a Gi colocar, e ela pode explicar melhor, porque essa dúvida é de muitas entidades, sempre com relação às verbas rescisórias e tudo mais. Gi, se puder, por favor. A Gisleide é a diretora da área de vigilância socioassistencial, que poucas OSCs conhecem, né? Ninguém nunca nem ouviu falar no nome da Gisleide. Por favor, Gi. Boa tarde. Em relação aos custos referentes à equipe, né, a gente coloca que as emendas elas vêm para ser executadas dentro de um projeto. Esse projeto pode até fortalecer uma ação que é continuada, né, estar dentro de um serviço, mas a ideia é que ele seja um projeto específico, com começo, meio e fim, até para a gente conseguir olhar para os resultados dele, né? Então, em custeio, a gente não está em nenhuma das emendas que a gente viu a destinação, esta previsão de gastos com a equipe ou com encargos trabalhistas da equipe. Até porque me parece que o projeto, né, ele está dentro do serviço já executado, e aí para dentro do serviço a gente tem essas outras despesas, tá bom? Então, vocês vão receber as orientações, né, o modelo do plano de trabalho, e aí a recomendação é que destaquem, né, dentro do plano de trabalho o projeto específico para o qual a emenda foi destinada. Tá? Mas, então, não pode utilizar o recurso para verba rescisória? Para verba rescisória, não, a gente está falando de uma execução bem pequena, né? Então, que a gente utilize dentro do objeto central mesmo do projeto. A grande dificuldade da nossa entidade, eu acredito que seja da maioria, se não for 100% das entidades, é que quando a gente recebe uma verba engessada, que a gente chama de engessada, que a gente recebe uma verba para apresentar um projeto e gastar nesse projeto. Isso realmente não nos ajuda com relação ao custeio da entidade, porque o custeio da entidade é o que a gente gasta com salário, o que a gente gasta com encargos, com impostos, com aluguel, com tudo que a gente gasta. Esse realmente é custeio. Agora, se essa verba vem para a gente apresentar um projeto especial para gastar esse dinheiro, não vai nos ajudar com relação às nossas dificuldades de hoje do dia a dia, entendeu? Que a nossa dificuldade do dia a dia é realmente pagar salário, é pagar essas despesas. Então, é isso que a gente espera, que essa verba, que é verba de custeio, fosse para pagar essas despesas. E todos os impostos são os nossos maiores gastos. Então, se você pegar a folha e os encargos, são 80% dos nossos gastos. O resto dos nossos gastos é pouca coisa, entendeu? Então, se essa verba não nos ajudar a pagar essa despesa, eu diria que vai ser muito difícil para nós sobrevivermos no dia a dia. É lógico que não vamos pegar essa verba e também não vamos jogar fora essa verba. Nós vamos pegar essa verba, vamos apresentar projeto, mas não vai ajudar o dia a dia da entidade, que hoje é dramática. Então, hoje, se você me falar, hoje, falando pelo NAS, né? Então, eu estou em cheque especial, eu estou com empréstimo de diretores para poder pagar salário de funcionário, para poder pagar impostos, porque se eu não pago impostos, a prefeitura me corta a verba, o subsídio. Então, eu tenho que pagar impostos, e para pagar os impostos eu preciso de dinheiro. E hoje eu aumento até junho, julho. A partir de agosto eu estou na praia, eu morro na praia. Entendeu? Então, se eu não tiver dinheiro para esse custeio, pouco vai adiantar essa verba que eu vou receber. Entendeu? Mas essa é a minha colocação. Queria que vocês refletissem nisso, porque isso realmente é muito importante para as entidades. Seu Val Moreno, obrigada pela fala do senhor. É que, quando foi feita a destinação das emendas, o diálogo que foi feito com os vereadores foi apresentando um projeto. Então, veio para nós, já na emenda que o vereador colocou, a destinação, ele coloca para onde vai a entidade e o que vai executar. E, no caso, e não é só do senhor, quando a gente coloca custeio, é o termo que nós usamos na assistência, que é para custeio de serviços e não material permanente. Por exemplo, material permanente seria um carro, um veículo. Então, na do senhor, veio já especificado, que é compra de alimentos para jovens e adultos,
compra de material de limpeza, descartáveis, papelarias, insumos para oficinas, compra de equipamentos para melhoria de atendimento ou equipamentos e contratação de jardineiro. A gente entende a realidade não só do senhor, das demais OSCs, mas as emendas impositivas que os vereadores destinaram foram com essa especificação de projeto. Então, tem que ser executado no projeto que o vereador deu o aval, ou a vereadora. Tá bom. Então, obrigada. Obrigado. Obrigada. Alguém, alguma entidade gostaria de fazer? Senhor, por favor. A casa é do senhor. O senhor não quer vir aqui, presidente, por favor? Não, posso falar daqui. Bem, a primeira experiência que a gente está vivenciando. Quando nós recebemos, nas reuniões que a gente fez, os vereadores com a prefeitura, uma coisa ficou clara na relação com as entidades. As entidades não podem viver dependendo de emenda impositiva. Você não pode ficar esperando a emenda para, inclusive, bancar a tua folha de pagamento, porque você tem esse ano, pode não ter o ano que vem. Então, as emendas elas são para fortalecer as ações das entidades, mas para aquisição de equipamentos, computadores, veículos, mobiliário, uma pequena reforma, uma ampliação, coisa que possa ser executada dentro daquele ano. A emenda ela tem que ter início, meio e fim dentro do próprio exercício. Acabou para aquela finalidade. Então, assim, a finalidade da emenda não é garantir a sobrevivência das entidades. Assim, no sentido, esse ano eu consegui pagar a folha de pagamento com uma emenda. E o ano que vem não tem emenda. E aí? Então, essa preocupação, pelo menos, foi passada para os vereadores e, na relação com as entidades, a gente procurou esclarecer isso. A emenda pode ser utilizada para aquisição de bens, né? Computador, mobiliário, veículo, uma pequena reforma que você contrate, que é um serviço para melhorar a instalação local, até uma ampliação, mas coisa que seja executada dentro desse período orçamentário. Evitar, assim, que fosse colocado, por exemplo, para pagar a indenização trabalhista. Isso não foi pensado. Não. Né? Assim, eu entendo a aflição, eu acho que muitas entidades elas precisam de recursos adicionais até para cumprir as suas finalidades, mas por algumas questões até do próprio relação com o Tribunal de Contas, depois prestação de contas, a gente tem limitações. Né? Então, não sei se esclareci ou aumentei a dúvida, mas a ideia é que a emenda possa ser utilizada para ajudar as entidades, mas para potencializar os programas, melhorando as instalações, colocando equipamento que precisa, requisição de mobiliário, computador, é isso. Obrigada, presidente. Foi bem claro na explicação. Vereador Carlinhos, o senhor não quer usar aqui? Secretária, não, pode ficar tranquilo. Hoje a senhora, a tribuna é toda da senhora. Eu queria parabenizar o vereador Rossini aqui pela questão, eu acho que deixou bem claro as entidades, mas a gente vê aqui, como que a gente está conversando aqui, a emenda ela veio, foi bem dito para o vereador aqui, ela veio para fortalecer as entidades. Às vezes, ela juridicamente hoje, ela não serve por um custeio para pagar a dívida trabalhista ou outras questões, mas às vezes a pessoa, quando ela recebe a emenda impositiva, provavelmente... Olha. Vai ter que vir aqui. Vai ter que... Só para concluir aqui, eu estava dizendo assim, as pessoas que recebem, as entidades que recebem a emenda, a partir do momento que ela tem uma destinação da emenda, a pessoa que é das entidades, o que ela deve se programar? Eu estou precisando de uma reforma disso, daquilo, daquele outro. Isso estava na programação dela para que ela gastasse uma verba nesse local, devido ao local, ou reforma, ou aquisição. Então, esse dinheiro, a emenda entrando, praticamente, ela já não vai usar esse dinheiro para fazer essa reforma. Então, ela pode estar substituindo e pagando, usando, como foi dito aqui nessa tribuna, pagando ali os seus tributos,
ou pagando funcionário, ou outras coisas. Então, é uma substituição. Mas é bem explicado, o vereador Rossini disse aqui, quando ela tem, aí dá para ela fazer essa programação, porque às vezes ela vai ter esse ano, mas ela não tem o ano que vem. Mas todos os anos que ela tiver a emenda, dá para ela se programar e fazer justamente o que foi falado aqui. Então, eu acho que, não sei se eu contribuí com a fala do vereador Rossini aqui, mas só para deixar claro. Obrigado, secretário. Eu acredito que na multidão dos conselhos a gente encontra a sabedoria. O presidente aqui colocou muito claro que não pode ser utilizado e explicou os motivos, e o vereador Carlinhos colocou de uma forma clara como pode ser feito. Então, tem o projeto para fazer aquele serviço, aquela... Então, se você já tem um recurso destinado àquilo, a emenda vem para cá, aquele outro recurso você utiliza de outra forma para resolver outras questões, que não seja de emenda de federal nem estadual, né, porque aí tem os regramentos. Mais alguém? Alguma pergunta? Presidente, acho que ninguém tem mais perguntas. Se eu autorizar, eu posso encerrar. Então, para encerrar, eu quero novamente agradecer a todas as entidades que estão aqui. A partir de amanhã, vocês receberão um e-mail com o número do SEI, e aí qualquer dúvida remanescente, a gente fica à disposição. Agradeço ao presidente Rossini e a todos os vereadores presentes e aqueles que destinaram as emendas. Vereador, eu vou pedir para o senhor... Ah, você vai terminar daí. E, novamente, agradecer a minha equipe e toda a equipe que está aqui, desde aquele que é lá do território, aqueles que atendem aqui no centro. Agradecer a assessoria, a diretora Dani, o Pedro, a Alexandre, a Marne, a Gisleide, a Cida, que está representada, a doutora Clébia e a doutora Kelly, que tem muito trabalho quando fala de dar pareceres. Em nome deles, agradecer todos vocês, que são a equipe da secretaria, que fazem a diferença e que têm uma atenção toda especial para todas as políticas públicas, bem como os senhores e senhoras que representam OSCs, que estão em locais em que a assistência não consegue chegar e vocês fazem esse acolhimento. Obrigada e, novamente, muito obrigada, presidente. Obrigado, secretária. Nós é que agradecemos. E, olha, a Câmara e a Prefeitura, a gente está pensando em elaborar um manual de orientação sobre emendas impositivas. Aliás, uma coisa importante, né? Foi o primeiro ano e eu recebi muitas entidades que falaram, olha, eu não fiquei sabendo, né? Eu não procurei nenhum vereador porque eu não sabia que existia isso. Então, é um dever nosso, né, de transparência, da publicidade a essa ação de que os vereadores podem apresentar emendas para que todas as entidades possam, obviamente, reivindicar. Só que a gente vai procurar fazer isso colocando umas regrinhas, como é que funciona, para que todos tenham conhecimento. Obviamente, o critério sempre é de discricionariedade do vereador, tá bom? Mas agradeço a presença de todos, uma boa tarde, bom trabalho, e vamos, Campinas precisa muito de vocês. TV Câmara, Campinas.